Amigos leitores do Boca News, iniciamos mais uma rodada de entrevista aqui do nosso site e dessa vez quem está aqui conosco no nosso estúdio é a líder do PCdoB, a vereadora de Salvador, Aladice Souza. Tudo bom, vereadora? Tudo bem, Vitor. Vereadora, eu vou começar logo, eu tenho o costume de começar minhas entrevistas já abordando alguns assuntos polêmicos. E um assunto recente que foi tido nos bastidores da Câmara como uma derrota da oposição foi a aprovação do projeto da vereadora Kátia Rodrigues, que aprova o dia anti-aborto. A senhora foi uma das que mais lutou contra a aprovação desse projeto, da forma como ele foi aprovado. Eu queria entender um pouco com a senhora o motivo dessa celeuma. Como é que a senhora viu essa aprovação que aconteceu recentemente na Câmara? Olha, primeiro que essa é uma matéria que vem sendo discutida, inclusive nacionalmente, a questão do aborto. É uma questão de grande tensionamento nacionalmente, em todos os espaços. E por isso mesmo nós precisamos fazer um debate tranquilo, um debate sereno, sem paixões religiosas, e um debate que contribua para esclarecimento e um correto posicionamento da sociedade. Então, quando nós tomamos conhecimento da propositura do projeto pela vereadora Kátia Rodrigues, eu, como presidente da Comissão de Direito da Mulher, a principal comissão interessada na matéria, e também atendendo ao apelo de diversas entidades do movimento feminista, da universidade, dos movimentos sociais, do Conselho da Mulher, fizemos um apelo para que pudéssemos ter um processo de discussão maior em torno do projeto, inclusive que a gente pudesse aprimorar e ampliar, porque há uma posição de consenso na comissão que nós precisamos reduzir, contribuir para reduzir a estatística de abortos que acontecem na nossa cidade. Salvador é uma das principais capitais em mortes de mulheres, mortes maternas por aborto. Então, é um problema de saúde pública grave, sério. E foi essa a nossa intenção, de debater, de discutir, fazer uma audiência pública, chamando as especialistas da área de medicina, de psicologia, para que o debate fosse qualificado. Essa foi a ideia inicial, propusemos que o escopo do projeto fosse ampliado, para que a gente tivesse uma abordagem maior sobre a questão do planejamento familiar, da discussão e informação às mulheres sobre os direitos sexuais e reprodutivos, para não focar apenas na questão pontual do anti-aborto. Nós achamos que é preciso que a sociedade, que o Estado garanta uma política de atenção integral à mulher, a partir dos postos de saúde, que esse debate seja feito nas escolas, mas da maneira correta e adequada, colocando uma abordagem ampla. E isso não foi aceito. Então, a polêmica, o tensionamento maior, foi pela forma como o projeto foi aprovado, a intenção da vereadora é fazer um debate nas escolas, inclusive uma campanha nas escolas. Então, a rede municipal, as escolas são escolas de crianças. Então, tudo isso são aspectos que precisam ser considerados. Então, a forma como a vereadora reagiu às propostas do movimento social e os apelos de alguns integrantes da Comissão da Mulher foi que acabou gerando essa polêmica toda. Não era necessária essa polêmica. Acho que nós poderíamos ter feito um debate amplo, ter modificado um pouco o projeto, e ela, inclusive, que teve uma ideia. Mas não, ela resolveu focar apenas no aspecto anti-aborto. Por que nós questionamos esse enfoque que ela deu? Porque a gente sabe que hoje, no Código Penal, o aborto é colocado como crime. E nós temos essa realidade que é de muitas mulheres pobres, adolescentes e jovens que acabam fazendo aborto e morrem, muitas morrem por isso. Então, se foca no anti-aborto, você pode provocar um estigma maior dessas mulheres e, em vez de ajudar, você vai estar fazendo vai tomando medidas que vão marcar e criminalizar mais ainda. Então, esse foi um dos elementos que a gente levantou, que as especialistas também apelaram, Então, foi por isso que nós tivemos uma posição de
não aprovar o projeto da forma como está. Não fazemos apologia ao aborto, pelo contrário, eu acho que é uma tragédia a gente chegar a essa situação e acho que a sociedade tem que discutir de maneira tranquila, né, com ação intersetorial de saúde, educação, né, psicologia, para que a gente possa ter programa amplo de dar apoio às nossas meninas, aos nossos meninos, porque também os rapazes têm que estar envolvidos nesse debate. E não é uma questão meramente se você é contra ou a favor do aborto, se é a favor da vida ou não a favor da vida, porque se você reduz a discussão a isso, a gente não vai para lugar nenhum. Mas dentro da negociação desse projeto de lei, a oposição vetou e a senhora acabou tendo um projeto de lei também vetado. Eu acabei sendo retaliada, né? Eu acabei... Isso foi um pouco uma questão pessoal? Acabou se tornando uma briga pessoal? Não, eu não encaro como pessoal. Pelo fato de eu estar na presidência da Comissão da Mulher, aí acabei ficando como alvo, porque quem veta os projetos é o líder da bancada, né? O líder Suíca também teve um projeto vetado, e, enfim... mas porque foi uma regra que se estabeleceu no Colégio de Líderes, para poder a pauta ser destravada, então... os líderes de bancada têm a possibilidade, a prerrogativa de vetar um projeto que considere polêmico. E esse foi um veto que foi a bancada toda da oposição, por unanimidade, decidiu tirar da pauta pelo aspecto da polêmica. Sim. E porque é mais uma tentativa de nós tentarmos chegar a um acordo para ver de que maneira poderíamos aprovar um projeto que aborde essa temática, porque realmente precisa ser abordada, mas não da forma como foi aprovado. E, infelizmente, a tramitação se deu daquela forma, né? Acho que foi, inclusive, muito tumultuada e confusa a sessão de ontem, por causa disso, com debates contra e a favor, e no final ninguém ficou sabendo quem votou a favor, quem votou contra, acabou se suprimiu uma discussão, da terceira discussão foi suprimida, o projeto começou a se discutir, depois foi que veio o parecer, então foi muito atropelo na sessão de ontem, que eu acho que é um tema que precisa de tranquilidade para discutir e a gente enfrentar, né, com segurança e com medidas adequadas à questão do aborto. Outro ponto polêmico que nós vemos sempre lá na Câmara de Vereadores é a presença constante dos grevistas, dos agentes de saúde e de combate a endemias. Como é que está a negociação, vereadora? A senhora, que é uma pessoa vinculada à área de saúde, acompanha também de perto essa movimentação? Tem uma previsão? Já tem mais de 30 dias que os agentes estão paralisados e não consegue se chegar a um acordo, não consegue se chegar a um consenso? Desde o dia 25 de junho, né, que eles fizeram essa paralisação e deflagraram greve e vem tentando fazer com que a Prefeitura de Salvador cumpra uma lei federal que estabelece o piso salarial nacional dos agentes. Outras cidades aqui mesmo da Bahia já pagam o piso. Então é uma luta justa, a Prefeitura deveria ter reajustado já os salários, a data base é maio, até hoje não fez e o impasse ainda não se resolveu. A Secretaria e a Prefeitura alega que não tem condição de pagar o piso ainda, mas a gente sabe que, inclusive, esse piso é um piso nacional e que o Ministério da Saúde repassa recursos, né? Essa semana nós soubemos que um outro montante, somando-se ao que o Ministério já tinha repassado, chegou para a Prefeitura. Até o momento, não houve um acordo, né? O secretário Alexandre Palpera, secretário de Gestão, é muito inflexível, eu acho, já presenciei em muitas mesas de negociação com ele, e ele é muito duro, muito rígido no atendimento das pautas. Eu acho que isso dificulta. Acredito que a Prefeitura precisa urgentemente rever isso. Nós temos recebido diariamente, você é testemunha, Vitor, os agentes lá, né, Câmara, fazendo pressão para que a Câmara faça a intermediação. Nós já fizemos, eu, o vereador Lessa, o vereador Gilmar, já tivemos reunião, o vereador Joseval se envolveu já para tentar destravar essa pauta e até o momento não se conseguiu. Ontem, nós saímos da Câmara com a notícia de que talvez tivesse hoje uma reunião, mais uma reunião com o governo municipal. Eu acho que é uma temeridade, porque nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, chikungunya e zika em Salvador, inclusive com casos de óbito, e
esses agentes são estratégicos, né? O trabalho deles é fundamental, né? Eles têm uma reserva que está em campo, mas não é suficiente para a gente ter uma segurança de cobertura total, né, nas áreas atingidas pelo mosquito da dengue. Aliás, Salvador inteira tem um nível de infestação de mosquito muito acima do que a gente poderia ter com tranquilidade. Então, essa questão, acho que ou eles ganham 688, é o piso deles, quando deveria ser já 1.014. Então, é justo que os trabalhadores reivindiquem, lutem. Essa promessa de pagar o piso já vem desde o ano passado. Então, é isso. Nós esperamos que nessa semana que vem aí, eu estou me colocando sempre à disposição dessa categoria, não só dos agentes de saúde, mas de todos da saúde e os servidores públicos em geral, mas é uma categoria sofrida, né, que trabalha debaixo de sol, de chuva e que é muito necessária para prevenir as doenças na nossa cidade. E além dessa parcela vinculada à área de saúde municipal, a senhora também tem um envolvimento com a área da saúde estadual. Acompanhou e vem acompanhar de perto algumas movimentações do Sindisaúde, correto? Vitor, porque na verdade, eu sou enfermeira e servidora da Secretaria de Saúde do Estado, né? E sou sindicalista dessa área. Inclusive, meu mandato é um pouco em função dessa trajetória sindical, né, que eu tive de 25, 30 anos já por aí, né? E eu não me desliguei, né, dessa minha ação sindical, continuo, porque cessando minha atividade política, eu volto para a área técnica e sou enfermeira, sou servidora do Estado, isso não é o meu título maior. Então, eu tenho procurado contribuir e ajudar, né, para que a gente também resguarde os direitos desses trabalhadores. São vinculados aí, é o pessoal vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, né, a CESAB, e também nós estamos num processo muito complicado no governo, em relação ao governo do Estado, que a gente espera que se resolva. É uma greve que já vem desde o dia 17 de julho, depois de um processo longo de conversa, negociação, né, com os secretários de saúde e da administração, mesas, né, dessa área, discutindo avanços no plano de carreira e outras medidas e outros valores salariais, pautas salariais, e esse ano o governo deu apenas 3% de reajuste no primeiro semestre e dará 2,7% em novembro. Então, os servidores da saúde ficaram, né, com os salários muito corroídos. Nas outras áreas de educação e área de segurança, o governo deu um plus em relação aos planos de carreira, além desse reajuste linear, ele deu um plus, e na área da saúde, não, né? Então, para a surpresa nossa, no mês de junho, né, sem estudo, sem uma análise maior, cortou um adicional, que é o adicional de insalubridade, que corresponde a 30%. Então, deu 3% e cortou 30% de um número expressivo de servidores, com promessa de cortar, fazer outros cortes. Então, a categoria entrou em greve, depois, inclusive, de avisos e de apelos para o governo de que fizesse estudos, porque o governo alega que há uma indicação do Tribunal de Contas, mas a indicação do Tribunal de Contas é passível também, né, de um estudo, já que esse adicional se paga há mais de 30 anos na Secretaria de Saúde. Então, não é possível você ter só 3% de reajuste e tirar 30% do contra-cheque. Com certeza, compromete, como tem comprometido a sobrevivência dessas pessoas e suas famílias. Então, de lá para cá, o tensionamento muito grande, achamos que o governo também exagerou na punição ao movimento, né? Nós não admitimos que um governo que tem origem no movimento sindical leve a greve para os tribunais. No primeiro dia de greve já tinham uma liminar decretando ilegalidade da greve, com multa de R$50 mil para o sindicato, e quando o esperado num governo democrático é se resolver as questões numa mesa de negociação.
É isso que a gente espera do governo democrático, do governador Rui Costa. Então, isso também irritou muito a categoria. E, por último, nós tivemos, os trabalhadores tiveram os salários retidos antes mesmo de se computar os dias de greve. Então, essas atitudes, quer dizer, o corte, a redução de salário e o tratamento tem estranhado, tem deixado muito indignado a categoria, e nós estamos aí também com essa outra greve, né, na área da saúde, né, os mesmos problemas. Nós temos no estado inteiro uma situação precária de atendimento à saúde. Não é à toa, Vitor, que a população aponta a saúde como primeiro problema, né, para as suas vidas. E então, o que nós esperamos é que tanto o governo municipal como o governo estadual valorize de fato essas áreas, do ponto de vista não só salarial, como também do diálogo, né? Tanto em relação à pauta salarial, como a modelo assistencial, as condições de trabalho. É isso que a gente espera, né? Nós estamos dispostos, inclusive, a contribuir, como temos contribuído dessa forma. Mas acho que nesse momento está faltando, né, uma abertura maior. Talvez o governador esteja sendo mal assessorado nessa área. Eu acho que, com certeza, isso deve estar acontecendo, porque nós não podemos, na construção de um Estado democrático, admitir atitudes como essa. Em comparação de gestões, há uma diferença? Comparada à gestão, já que já estamos falando de saúde do Estado, do secretário Jorge Sola para o secretário Fábio Vilas-Boas? Olha, eu sou uma crítica também da gestão do secretário Jorge Sola, porque às vezes o pessoal confunde, acha que chegaram, o próprio secretário Fábio Vilas-Boas chegou a dizer que o movimento da saúde, o nosso movimento, estava sendo, de certa forma, orientado pelo secretário Jorge Sola, porque existe, né, no ar um tensionamento entre os dois. Entre os dois, isso é claro, sim. Mas a gente quer deixar bem claro que não se trata disso. Nós temos razões muito objetivas, os trabalhadores, para fazermos esse movimento. Como fizemos também na época do secretário Jorge Sola. Aliás, nós passamos os 8 anos do governo Wagner brigando e defendendo o Sistema Único de Saúde, porque a questão salarial não é a única questão. O nosso sindicato, o Sindicato de Saúde, é um sindicato que, desde que foi fundado, em 1990, vem sempre se pautando para a defesa do sistema de saúde, da garantia do direito à saúde e os direitos dos trabalhadores. Direito à saúde para a população. Nós somos servidores públicos, trabalhamos, né, para atender a população. Então, temos clareza disso. Então, a gente vem de lá para cá, e a crítica que a gente fez, principal, ao secretário Jorge Sola, foi a ampliação da privatização na área da saúde. Nós temos hoje um sistema fragilizado por transferência de unidades, hospitais para empresas privadas que muitas vezes abandonam, né, quando não interessa mais o negócio, entregam os contratos e a população fica sem aquele serviço. É complicado. Muitos vínculos precários dentro do sistema. Hoje nós temos cerca de metade próximo de 50% dos servidores, força de trabalho da rede da CESAB, precarizados, terceirizados, né? Nós estamos nacionalmente brigando para que não tenha terceirização nas atividades finalísticas. Mas no sistema de saúde público nós já temos essa realidade há muito tempo, e agora na gestão do secretário Jorge Sola isso ampliou muito. Então essa sempre foi um ponto de tensionamento do sindicato com ele, sem falar do tratamento diferenciado entre médicos e outras categorias, dando uma valorização maior a médicos. Tem o seu lugar muito importante no sistema, mas os outros trabalhadores também têm que ser considerados, né, com as devidas importâncias e papéis dentro disso. Então, tem muitas questões que, digamos assim, que são momentos diferentes, né? O que me preocupa, também no governo Jacques Wagner, nós tivemos medidas que foram adotadas sem discussão. Essas, por exemplo, as privatizações dos hospitais, transformação, implantação de PPP,
venda de hospital em Bolsa de Valores em São Paulo, essas coisas foram tomadas sem debate, sem discussão. Uhum. Nós criticamos também. E, digamos assim, do ponto de vista do diálogo de adoção de medidas sem discutir com os trabalhadores, eles têm agido da mesma forma, né? Eu acho que aqui agora se exagerou, né? Houve um exagero, mas nós tivemos também tratamentos muito complicados na gestão passada. Amigos leitores do Boca News, estamos conversando com a vereadora Aladilce Souza, ela que é líder do PCdoB na Câmara Municipal de Salvador. Voltando à Câmara, eu queria saber da senhora um pouco o balanço desse primeiro semestre da oposição. Olha, eu diria que nesse primeiro semestre da oposição, nós melhoramos em relação ao que nós estávamos antes, porque o que nós terminamos o período passado, o ano passado, com a oposição muito desarticulada, né? Nós tínhamos nitidamente 2 grupos dentro da oposição e a gente não havia um entendimento, principalmente dentro da bancada do PT. Eu acho que esse ano nós conseguimos dar atuar mais coletivamente dentro da bancada da oposição. Nós atraímos, né? Houve um ganho, né, em certa medida, com a atração e a atuação em conjunto dos vereadores do PTN, né, que se integram hoje. Em muitas votações a gente tem votado em bloco, né? Então eu acho que foi um ganho, eu acho que a gente fortaleceu a oposição, a bancada da oposição. Esse semestre foi um semestre de fortalecimento. Acho que nós precisamos, né, para o segundo semestre, o próximo ano, avançar mais, no sentido de definir uma pauta mais nítida para a cidade, né, nítida em termos de uma ação e de uma leitura crítica da gestão do prefeito ACM Neto. Acho que estamos precisando, né, melhorar, né, e qualificar mais nossa atuação do ponto de vista da sinalização, né, dessa leitura, que é uma coisa, complexo, porque nós somos vereadores de, né, hoje 3, 4 partidos, né, e cada um tem um mandato com um perfil diferente do outro. O tempo da gente também é muito escasso, mas a gente vai precisar se debruçar e fazer um projeto, né, articulado com os nossos partidos na ação estadual, para enfrentar o debate que vem aí no ano que vem, que é o debate de fazer o balanço, né, político do município. Sim. E a eleição. Puxando para esse viés político-eleitoral, a senhora falou que a oposição está mais organizada. A senhora faz parte de uma bancada que é vinculada ao governador Rui Costa. E que, como muitos brincam na Câmara de Vereadores, o inimigo político de Rui Costa mora ao lado da Câmara Municipal, que é o prefeito ACM Neto. Houve no início do ano um certo tipo de reclamação da bancada de oposição de alguns partidos ligados ao governador e que não estavam tendo um certo tratamento, sendo atendidos para reivindicar medidas, reivindicar demandas, até porque um dos focos de interesse do governador, como se comenta nos bastidores, seria a eleição de 2016, a eleição da prefeitura da capital. Houve mesmo esse tensionamento com o governo do estado por conta dessa falta de afinidade de discurso, de conversa? No início, quer dizer, esse ano 2015, o governador Rui estava implantando a sua equipe, a sua gestão, e nós já vínhamos de 2 anos de mandato. Então, de certa forma, as nossas demandas vêm sendo acumuladas. Como nós somos vereadores de oposição e temos um alinhamento político com o governo do estado, nós temos uma emergência em fazer esse debate, essa discussão e constituir um projeto eleitoral, um projeto político, né, antes de eleitoral, um projeto político para a cidade, né, com a nossa visão, sob a nossa concepção de cidade e articulando esses partidos, o PT, o PCdoB, o PSB e agora o PTN. Né? E é preciso que a gente tenha sintonia com a equipe do governador Rui Costa. Então, nós temos essa demanda represada. Uhum. Né? Temos também muito sofrimento pela nossa atuação. Você sabe que os pleitos nossos, os atendimentos aos pleitos no município são muito partidarizados. Então, é natural que os vereadores, né, todos nós, eu inclusive me incluo, tenhamos
tenhamos urgência e tenhamos pressionado, de certa forma, para que começássemos a ter esse debate. Aí tivemos já algumas reuniões e eu acho que as coisas estão fluindo. Precisamos avançar Então mais. melhorou. Melhorou. Precisamos avançar. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião que foi muito boa, né, tratando do problema da discussão, né, sobre a cidade, do problema das encostas e tal. E a gente precisa discutir esses temas, né, e ir conformando uma proposta e um posicionamento para alimentar a nossa ação na cidade de maneira articulada. Vereadores na Câmara, né, nossa bancada é uma bancada expressiva, né, expressiva. Vereadores e articuladamente com a ação do governo do Estado na capital, que tem sido muito, o governo tem sido muito presente, né, nesse período mais recente, nesses últimos meses, especialmente, o governo Rui tem tomado muitas iniciativas aqui em Salvador. Então, a gente precisa estar articulado e, inclusive, sinalizando para o governo quais são as prioridades, quais são. Eu acho que nós, vereadores, que estamos mais próximos da população, né, temos uma possibilidade de fazer essa avaliação, esse diagnóstico de o que é que Salvador precisa, né? O PCdoB foi um dos primeiros partidos a lançar pré-candidatura à Prefeitura de Salvador. A deputada Alice Portugal, mais uma vez, se colocou como pré-candidata. Mas virou uma lenda na política soteropolitana de que o PCdoB sempre diz que vai lançar a candidatura e não lança. Dessa vez agora vai? A Alice Portugal é uma possível candidata a prefeita? Olha, Vitor, nós temos já definição do diretório municipal, né, do comitê municipal, e do comitê estadual, né? E esse ano nós temos conferências e, com certeza, essa posição nossa deve ser referendada nas conferências. A nossa perspectiva é que essa candidatura, nós estamos construindo a viabilidade dela. Nós queremos que ela seja a candidata das oposições, que ela seja a candidata do bloco, do projeto que nós estamos inseridos, que é o projeto do governador Rui Costa. E achamos que o PCdoB tem amplas condições, é um partido que tem presença na política em Salvador, desde a redemocratização, nós sempre tivemos presente na Câmara, conhecemos a cidade, temos propostas, o partido tem um projeto de desenvolvimento nacional atualizado, né, que baseado numa experiência, numa leitura acumulada da nossa sociedade, do nosso país. É um partido que não pensa na política local, mas é articulado com o processo nacional que nós estamos vivendo. E temos um quadro como Alice Portugal, que é uma política experiente, né, uma liderança, é filha de Salvador, né, deputada estadual por 3 mandatos, já está no 4º mandato deputada federal. Então, é uma pessoa, uma figura, uma liderança que tem, acho que, todas as condições para nos representar o pensamento desse conjunto de partidos em relação à cidade, o que é que nós queremos com Salvador, né? Que é uma cidade que nós precisamos de uma gestão e de uma ação política, né, que possa enfrentar a desigualdade, que possa ir fundo nas questões que infelicitam a vida do nosso povo, né? Então, e Alice vem se dedicando a isso, o partido também vem estudando, né, analisando. Então, nós estamos decididos, né, a lançar a Alice Portugal como candidata. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir galvanizar aí amplos apoios na sociedade para isso. Vereadora, eu queria também um pouco da opinião da senhora a respeito das obras do Rio Vermelho e como a senhora avalia, dentro desse contexto, a gestão do prefeito ACM Neto. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a cidade toda, Salvador toda, precisa de ação, de requalificação. Um dos problemas que eu vejo na gestão do prefeito ACM Neto em relação a requalificação, a intervenções urbanísticas, primeiro que são intervenções pontuais, né? Essa intervenção do Rio Vermelho, como a da Barra e até mesmo como a de Tubarão, são na borda, na orla da cidade, né? Acho que nós estamos precisando e isso é um processo de planejamento que tem que ser discutido com a cidade, de intervenções mais amplas, né? Então, uma primeira coisa é que essa intervenção, esse projeto de requalificação do Rio Vermelho, ele
pega a área de orla, né, de borda. O projeto foi apresentado há uns 2, 3 anos atrás a algumas entidades do Rio Vermelho. Eu, inclusive, acompanhei. Cheguei a provocar algumas audiências públicas no bairro para que a gente pudesse conhecer o projeto. Na época, o secretário de Turismo e Cultura, Guilherme Belitani, tomou a frente, digamos assim, pela característica do bairro do Rio Vermelho ser um bairro turístico, né? Uhum. Então, ele começou a fazer uma intermediação com a comunidade do Rio Vermelho e algumas reuniões foram feitas do ponto de vista, no início, de discutir a concepção do projeto, né? Foi a partir da Associação de Moradores do Rio Vermelho, do Conselho de Segurança, da Cipó, nosso bairro Escola, né? Alguns movimentos que tem no Rio Vermelho e que reuniram e discutiram, fizeram opiniões, deram sugestões. Então, isso é fato, né? Agora, daí até o projeto, né, que foi licitado e que está em execução, nós, inclusive, propusemos que fosse feita audiências públicas. Eu própria cheguei a conversar com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira e com o secretário Paulo Fontana, e chegamos a marcar a data para uma audiência pública ampla, para poder apresentar o projeto como todo e as pessoas dialogarem. E os secretários, o secretário e a presidente da Fundação foi desautorizado pelo gabinete do prefeito. Então, houve um cerceamento do debate, da ampliação do debate. Na minha opinião, eu acho que essa é uma marca da gestão do prefeito Assemineto. Não é uma gestão democrática. Uhum. Você tem até momentos de reuniões em bairro e tal, mas isso não tem se configurado em garantir intervenção plena, garantir contribuição plena com potencial de mudança nos projetos da prefeitura. Então, esse questionamento da população do Rio Vermelho é muito por isso. Eu acho que a prefeitura tem que garantir quantas vezes a população queira. Em São Paulo, por exemplo, o PDDU foram mais de 100 audiências públicas. E isso é bom, porque qualifica a proposta, qualifica o projeto. A população, os cidadãos passam a se sentir parte, né, contribuindo. Então, houve uma ação muito refratária, uma posição muito refratária em receber, em fazer o diálogo amplo com a comunidade do Rio Vermelho. Isso aconteceu na Barra também, e olha o projeto, o que aconteceu na Barra, né? O projeto da Barra está sendo... A Barra está modificando, alterando o porquê, porque não ouviu, né, de maneira adequada a população. Então, o Rio Vermelho é isso. Eu acho que nós temos, Vitor, outras pautas na cidade importantes que é preciso que a população fique alerta, porque nós precisamos cobrar debate. O prefeito deve mandar para a Câmara o projeto de Justamente PDDU. eu ia perguntar sobre isso, a expectativa desse plano e a LOUS também, a Lei de Ordenação e Uso de Solo. Exato. Então, ele está fazendo está elaborando a proposta e deve mandar a informação que a gente tem, que vai agora em agosto ou setembro para a Câmara. Tá? Aí a Câmara passa a ter o papel de fazer o debate, porque a Prefeitura, pelo Estatuto da Cidade, a Prefeitura deve fazer o debate no processo de elaboração, ouvindo a comunidade, e quando chega na Câmara, a Câmara tem a prerrogativa também de fazer audiências públicas, tantas quantas achem, consultar e discutir o projeto, porque nos interessa. Imagine, é o futuro da nossa cidade. Né? São intervenções que ficam permanentemente. É o que nós queremos com Salvador para garantir um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que garanta uma vida boa e digna para todos, né? Que tenha uma mobilidade adequada, que a gente resolva os problemas de engarrafamento. E o transporte, você sabe que para onde o transporte pende, você leva também desenvolvimento, né? Você amplia comércio. Então, esse é um momento especial de pensar a cidade. Então, todo mundo deve estar incluído. Nós temos muitos quadros bons nessa área, na universidade, na Faculdade de Arquitetura, né, na UNEB, né, na Faculdade de Engenharia, de Sociologia, Antropologia. Esse pessoal todo precisa ser ouvido, porque são pessoas que estão
pensando a cidade, estão formando profissionais, técnicos, urbanistas, arquitetos e tal, e que se estiverem envolvidos nesse processo, com certeza nós vamos ter um produto muito mais qualificado, né? São pessoas que vão estar cuidando da nossa cidade e contribuindo, formando alunos também com essa perspectiva, mas não, a prefeitura prefere contratar uma empresa que vem de fora, né, que não tem conhecimento da nossa cidade, com uma análise absolutamente distante da realidade, né? Então, são erros que se comete, que se continua cometendo. Faz-se também aqui em Salvador, o que acontece muito, são projetos isolados. Nós temos aí agora intervenções, construção de metrô, proposta de BRT, de VLT, de viadutos, alças, e não se conversam. Então, não pode, a gente tem que ter um plano, que é outra coisa que a prefeitura está devendo à cidade. Plano de mobilidade urbana, um plano diretor de mobilidade urbana, que esse plano deveria ser base para o PDDU, né? E São Paulo fez assim, a questão do transporte, como é que as pessoas se deslocam no território, né? A partir daí você vai montando as outras coisas, mas não, aqui é tudo desarticulado, né? Tudo desarticulado. Então, isso a cidade paga um preço muito alto por isso. Então, nós precisamos, eu acho que aproveitar esse momento do PDDU e a Câmara se impor, né, de maneira autônoma. A Câmara tem um papel relevante na construção da política local, né? E a Câmara era muito bom que os vereadores entendessem isso e deixassem de atuar apenas em função do Executivo, porque é isso que se faz. Né? O que o Executivo manda. Se manda aprovar com o regime de urgência, o urgentíssimo passa por cima sem discutir. Mas nós precisamos qualificar os nossos mandatos, e é dessa forma, fazendo uma articulação cada vez mais estreita com a população, para a gente representar bem os interesses e as opiniões muito boas, né? Nós temos pessoas aí fantásticas que têm muito a contribuir, mas há um cerceamento dessa participação. O PDDU já chega também na Câmara esvaziado de algumas coisas. O prefeito fez algumas modificações, mandou projetos de lei que esvaziou também um pouco esse plano diretor de desenvolvimento urbano. Por exemplo, tirou 63 áreas para desafetar, áreas importantes da cidade. Mexeu na proposta da outorga onerosa, que era matéria e Transcom, que são instrumentos de política urbana e que devia ser alvo de discussão agora. Então, ele foi fazendo também algumas coisas, quer dizer, é a marca autoritária de burlar o debate democrático que nós precisamos levar a sério. E a Ladilce 2016, pré-candidata à reeleição para a Câmara de Vereadores? Pré-candidata à reeleição. Estou aí nesse esforço do partido, né, de crescimento, né, de fortalecimento do partido aqui. Nós, esse ano, temos uma candidata a prefeita, que é a Alice, e eu estarei, né, contribuindo com esse projeto para 2016, para a gente dar também uma contribuição política à nossa cidade. Né? Nesses tempos em que a política anda tão mal, nós precisamos qualificar, precisamos de novidade, de quadros, para que a desesperança não tome conta do nosso povo. Conversamos com a vereadora líder do PCdoB da Câmara de Salvador, a Ladilce. Alguma declaração final para os nossos leitores? Eu estou no 3º mandato, tenho aprendido muito, né, e queria assim, aproveitar esse momento aqui, né, de final, para convidar os seus leitores a participar das sessões lá da Câmara, acompanhar, né, os debates são muito importantes, tudo das políticas públicas municipais passa pela Câmara. A Câmara é uma caixa de ressonância da sociedade e a política só vai ser melhor se você estiver junto com a gente, pressionando, acompanhando e fiscalizando os nossos mandatos. Eu vou puxar o peixe para meu prato, para quem não puder acompanhar, acessar o Boca News, que tem uma cobertura constante também lá. Eu quero parabenizar na Câmara de Vereadores. Vocês estão dando show, realmente, aqui, não é porque eu estou aqui no seu estúdio, mas quando a gente pensa que a coisa vai sair, ainda já saiu, já está lá. Pois é, essa é a nossa função, vereadora, de sempre estar em cima da notícia de forma clara, limpa e direta. E agradecemos muito a sua participação aqui no nosso estúdio e ficamos para a próxima edição. Até a próxima entrevista. Tchau.